Bom dia, paz do Senhor para Bom vocês. dia. Boa terça-feira para É, vocês. Que o dia de vocês seja abençoado. amém. Voltamos aqui com mais uma palavrinha e hoje a gente vai falar do crente mimimi, Crente mimimi. né? Quem é aquele crente mimimi? É aquele crente mimimi, né? Que você não pode falar nada que ele se dói, né? Tá. Então, lá em Romanos 10:3, está escrito assim, ó. A palavra de Deus fala assim, é Paulo que fala do povo de Israel, tá? Que não aceitou o evangelho. Fala assim, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Amém. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando fazer as coisas da tua própria maneira. Então, esse é o crente mimimi. É aquele crente que só fala do amor de Deus e ignora o fato de que o mesmo Deus que fez o arco-íris, ele também enviou o dilúvio, né? Então, é o mesmo Deus, né? Não é só aquele Deus do amor, aquele Deus, né? Que o crente mimimi acha que o Deus é só Deus do amor, não pode falar nada para ele, né? Ao contrário que se ele se estressa, né? E talvez se na Arca de Noé, imagine se existisse na Arca de Noé crente assim, né? Quer dizer, muitos iam ficar lá de fora, porque eles iam achar injusto, né? Ai, como meu Deus é injusto, né? Porque muitos acham que Deus é injusto porque só colocou a família de Noé na arca. Deus colocou só a família de Noé na arca porque foi a família que aceitou a exortação. Ele aceitou obedecer a Deus, né? É. Então, hoje eu vejo muitas vezes, e a gente que é da igreja, né? Então, tem muitos cristãos que são mimimi, né? Não aceitam uma exortação. Quando a gente vai falar que as coisas não tá do jeito que agrada a Deus, reclama com a gente, param até de falar com a gente, muitos param até de falar com você, quando você vai dar uma palavra para aquela pessoa para explicar que o caminho que ela está levando não é legal, não é bom, né? Que ela precisa ouvir mais, né? Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida porque a gente não escuta, né? O cristão, ele é assim, o convertido, né? Ele vai para a igreja, se batiza, então enquanto tudo está dando bem, enquanto tem as graças, enquanto tem as bênçãos, enquanto está tudo indo bem, então está tudo bem. Quando começa a vir as lutas, começa a vir as provações, começa a vir, aí tá ruim. Para eles não tá bom, porque eles não estão acostumados a aceitar as coisas ruins que vêm de Deus, só as coisas boas. E para os outros que são mais antigos na igreja, que às vezes tentam dar uma palavra para um cristão que é mimimi, eles não aceitam, param de falar contigo, param de ir à igreja, param de, né? Até, né? Eles, Fala com a gente? É isso? para de falar, porque eles não aceitam aquela verdade, porque eles não estão acostumados a viver a vida, as próprias decisões deles, da própria maneira deles. Quando a gente vai falar, a gente fala até por bem, né? A gente quer o bem daquela pessoa, né? Então a gente que tem mais experiência, um pouquinho mais com Jesus, a gente vai lá para exortar, né? Então tem muita gente que não aceita. Eles não gostam de ser confrontados. É, Isso? é. Mas se você falar que a vida dele vai ser abençoada, que ele vai, né, Deus tem propósito na vida, se você falar que, né, tudo vai dar certo, aí você é a melhor, né, pessoa da igreja do mundo, porque se o pastor chegar e falar, eis que te digo que as portas vão se abrir, eis que te digo que você vai arrumar o marido da sua vida, aí tá ótimo, né? Aí Hum, tá ótimo, tá maravilhoso, né? Mas, tipo assim, o que que acontece? E se eu arrumar um namorado? Aí eu vou tocar nesse assunto que eu queria falar, tá? Tem muita gente que querem uma pessoa de Deus, né? Para nossas vidas, né? Por exemplo, né? Tem pessoas que querem arrumar um homem de Deus, um namorado, né? Uma pessoa, né? Aí pede, né? Aí quer dizer, eu para me arrumar um homem de Deus para minha vida, eu tenho que procurar esse homem aonde? eu acho que o lugar mais apropriado é na igreja, não Na é? igreja, né? Se eu sou cristã, né? Eu estou nos caminhos do Senhor, sou solteira,
e quero arrumar uma pessoa legal na minha vida, eu não vou arrumar essa pessoa no pagode, nem no baile funk e nem num bar, né? É complicado, né? Não. Para mim, né, uma coisa é eu não ser da igreja e arrumar uma pessoa fora da igreja, né? E depois nós dois nos converter para o caminho do Senhor. Outra coisa é eu já conhecendo a palavra do Senhor, já conhecendo, né, o que Deus, né, quer para nossa vida, arrumar uma pessoa que não frequenta a igreja e achar que Deus tem que fazer com que aquela pessoa Mudar. mude, né? Porque aí, no caso, quem vai impor isso é a pessoa que vai arrumar. Não, vou arrumar esse cara pagodeiro. Mas eu tenho certeza que Deus é fiel para fazer algo, vai mudar esse cara, né? Pode até acontecer isso. Pode até acontecer isso. Se ele tiver proposto a mudar, se ele tiver com intenção de mudar e seguir os seus caminhos, já que ele te encontrou, ele já sabe que você é cristã, então, né? Porque um verdadeiro relacionamento é aquele que te aproxima de Deus, não aquele que te afasta. Por exemplo, se eu arrumar uma pessoa, né, que é do mundo e não consulto a Deus, né? Aí eu vou namorar aquela pessoa, né? Por exemplo, estou com o Leonel, não consultei a Deus, né? Leonel é do mundo, é pagodeiro, né? Do baile funk, então não consultei a Deus. Aí eu vou ficar com aquela pessoa. Aí daqui a pouco dá errado. Aí eu vou lá na igreja pedir para pastor orar, pastor ora para mim, porque, né, as pessoas acham até que tá com inveja ou que, né, estão querendo acabar de destruir meu casamento, meu namoro, minha relação. Mas só que aquela pessoa, aí pede lá para o pastor orar, para as irmãs orar, vamos orar, irmã, porque o meu namorado tem que voltar para mim, porque, né, que Deus vai me dar, né, a vitória. Deus não pode te dar uma vitória de uma coisa que você não consultou a ele. É, verdade. A Bíblia fala disso. Né? Não Se é? você não consulta a Deus, pergunta a Deus se esse homem é de Deus ou não. Se você não coloca Deus na sua relação, Deus não vai poder fazer nada, querido. Ele não vai poder consertar a bagunça. Deus não conserta a bagunça que a gente fez. É, Deus só conserta bagunça quando a gente chama Ele lá no início para fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento. o Senhor me ajuda a achar a pessoa Certa, ali que a pessoa esteja no no controle. início. Esteja no controle da nossa relação, aí Deus vai consertar. Agora, aquele relacionamento que você nunca chamou Deus, né? Que você arrumou por conta própria, nunca chamou Deus, e você ainda quer que Deus conserte, que as pessoas da igreja orem para que isso dê certo, com certeza quase 100% de dar errado. Isso aí é certo, entendeu? Então, a gente, às vezes, antes de arrumar um namorado ou pedir uma pessoa de Deus para nossa vida, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar e perguntar para Deus se é da vontade dele, né? A Bíblia fala no Colossenses, eu acho que no Colossenses capítulo 3, versículo 17, ela fala: E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Então tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar o nome de Deus. Então tem muita gente tem muitas pessoas que não gostam, não aceitam quando a gente vai exortar, né? Que elas querem ouvir um lado bom da história que vai dar certo. Não vai. Gente, se eu arrumei um relacionamento que não vem da parte de Deus, não vai dar certo. Porque a Bíblia diz o que as coisas do mundo ficam no mundo e as coisas de Deus que venham para Deus. Então, se eu arrumei um cara que é pagodeiro, ele sabe que eu sou da igreja, eu chamo ele para ir para a igreja, ele fala para mim ir sozinha, já é um sinal de que tá errado, não vai dar certo, né? Ou ao contrário, ele me chama para sair, mas não me chama para ir para a igreja, me chama para ir para um restaurante, ou me chama para ir para um shopping. Então ele está querendo satisfazer as próprias vontades dele e os desejos dele, e não me aproximar de Deus. Então a gente sabe que é um relacionamento que não vai dar certo. Porque o relacionamento que dá certo é aquele que te aproxima de Deus, não o que te afasta de Deus. Então não adianta me dizer assim, porque Deus ele é capaz de mudar todo mundo, que Deus muda. Aquele que quer ser mudado, é diferente. Se eu conheço o Leonel,
Ele é do pagode, ele sabe que eu sou cristã. Eu vou arriscar ficar com ele porque eu vou achar que ele é muda, ele vai mudar também. Aí ele me chama, eu chamo ele para ir para a igreja, ele não vai, ele me chama para ir para o pagode, eu vou. Hum. Então, A Bíblia fala sobre isso, não é, Denise? Em 1 Coríntios, versículos 33, ela fala assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. o que significa isso? As más companhias. Significa que todo mundo é a pessoa é uma má pessoa, não. Más companhia porque não é da mesma fé que você, entendeu? Até se eu arrumar uma pessoa, se eu sou cristã, vou arrumar um macumbeiro para namorar, né? A tendência é eu sair da igreja e virar macumbeira. É. Porque se eu sou cristã, eu vou pedir a Deus para colocar uma pessoa de Deus na minha vida. Eu não vou pedir a Deus para colocar uma pessoa do mundo, até porque eu não vou estar pronta a ficar o resto da minha vida de joelho orando para que aquela pessoa se transforme, né? Então, o importante é isso. Você pegou esse exemplo do namorar, que a namorar é realmente pedir a Deus encontrar a pessoa certa na vida. O primeiro lugar é fazer isso. E quem vai escolher se a pessoa é Deus, não é a gente que vai escolher. Eu vou lá, não, que Senhor, eu vou escolher aquela pessoa lá e quero que o Senhor faça dar certo. Não. A gente vou escolher aquela pessoa lá do pagode. Senão vai. Aí Vai dar tá certo. tudo liberado. Não dá. Ou eu vou escolher um cara que... Gente, o sinal está aí. Se eu tô com um cara, eu sou da igreja, estou com um cara, por exemplo, Leonel do pagode. Aí, nos primeiros 3 meses, eu vou no pagode, eu vejo ele com outra mulher, já é um sinal de que não é de Deus, que não vai dar certo. Se eu estou com um cara nos primeiros 3 meses, ele continua indo no pagode, e eu chego no pagode, vejo ele dançando com outra mulher, ou dando em cima de uma outra mulher, já é um sinal que esse homem não é de Deus. Já é um sinal de que não vai dar certo. Então, às vezes, muitas mulheres quebram a cara, muitas mulheres ficam até sozinhas, muitas mulheres ficam tem até frustração em relação a isso, se afastam até de Deus por causa disso, porque elas querem insistir numa coisa que Deus, nos primeiros meses, já mostra o sinal de que vai dar errado. Que já vai dar errado. Então, gente... Então são as mulheres crentes mimimi. Então são os crentes mimimi, que querem fazer as coisas do jeito deles e querem que Deus conserte a bagunça. Eles insistem, né? Orando, indo para a igreja, não, Deus não vai consertar a bagunça que a gente não chamou ele para fazer parte. Deus só conserta a bagunça, só conserta as coisas quando a gente chama ele, que ele está no meio, aí ele vai consertar. O que a gente faz sem chamar ele, ele não vai consertar. Amém? Então, essa palavrinha de Deus para vocês, né? Então, eu falo, as coisas de Deus a gente não vai encontrar no mundo. As coisas de Deus a gente vai encontrar na igreja. O homem de Deus, você não vai encontrar ele no mundo. Se você pedir um homem de Deus, ele vai te dar um varão valoroso. Um homem que respeita a palavra de Deus. Um homem que respeita a mulher. Então, você não vai encontrar no mundo. Então, meu pessoal, deixem as coisas do mundo no mundo e as coisas que é de Deus na igreja. Amém? Sim, amém. Então, para você ter um bom relacionamento e encontrar uma boa pessoa na sua vida, se você já é uma pessoa cristã, o melhor caminho é você pedir a Deus para que coloque uma pessoa boa na sua vida, que seja um homem de Deus, que Jesus escolha para você esse homem. Amém? Amém. Então, deixo aqui essa palavrinha para vocês, descrente mimimi, e até a próxima com o próximo vídeo. Paz do Senhor. Tá? Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.